dia, professores. Eu sou Patrícia, formadora da EFAP, especialista em língua inglesa. E bem-vindos ao nosso ATPC para anos iniciais em língua inglesa. O nosso tema de hoje é a leitura imagética. Eu vou fazer a minha autodescrição. Me declaro uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, uso óculos com hastes coloridas e hoje eu estou vestindo uma roupa em tons de branco, preto e cinza, um poncho, né? E eu estou também usando uma calça preta e tênis off-white. E vou chamar a minha colega, que sempre está conosco também, que é a Alexandra. Bom dia, Lê. Bom dia, Patrícia. Bom dia, professores. Eu sou a Alexandra, sou formadora aqui da EFAP. Eu me declaro uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Utilizo uma armação transparente e hoje eu estou com uma camisa vermelha com alguns detalhes em branco, um casaco na cor azul marinho, calça jeans e sapatos pretos. E antes da gente começar aí a nossa ATPC de hoje, vou dar um minutinho para vocês aí pegar o diário de bordo de vocês, os cadernos, né, o que vocês quiserem anotar, para que vocês possam fazer, né, as anotações, escrever as reflexões aí de vocês. Daqui a um minutinho a gente volta. Então, todos apostos, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o percurso formativo do nosso dia. Primeiro, vamos conversar a respeito de objetivos. Na sequência, teremos uma sensibilização. Depois, leitura de mundo, textos multimodais, interação, leitura imagética nas aulas de inglês, desdobramento na escola, avaliação, referências, informes e o encerramento. Bom, primeiro vamos começar pelos nossos objetivos do dia. Compreender a leitura imagética presente na realidade social. Depois, desenvolver estratégias para o desenvolvimento das habilidades de leitura, de textos não verbais e multimodais. E, por fim, estimular o planejamento de repertório de atividades que desenvolvam a leitura imagética. No próximo slide, nós vamos observar uma figura, né? E temos um vídeo, né? E eu gostaria que vocês se atentassem, antes de chamar o vídeo, né? Vai ficar para vocês essas perguntas, né? O que te chama mais a atenção na garotinha do filme? Você consegue dizer como ela está, física e emocionalmente? E quais os outros aspectos que você pode observar? Então, vamos pedir a chamar esse vídeo, né? E vocês terão mais 3 minutinhos para que comentem conosco no chat as suas reflexões.
Obrigada, professores, né, pelas contribuições. Nós vamos ler algumas, né, e aí a gente vai discutir um pouquinho, né. A Raquel colocou aqui pra gente desatenta. A Paula, poderia ficar sem música, seria melhor, né, para entender melhor. A Graziella, falta concentração. A Ivônia, ansiosa. Maria, parece que está tentando copiar a lição com o lápis na sua mão direita. A Vandade, inquieta. A Cristiane também, parece inquieta e ao mesmo tempo assistindo a aula aí no notebook. Dúvidas de não entender o que está ali ou o que lhe pediram para fazer. Muita gente falando em dúvidas, né? Que ela está pensativa, inquieta, ansiosa. A Paula, ela está completamente distraída em seus pensamentos, falta de concentração ou talvez se deparou com algo muito confuso de entender. E a Marina, a garota deve estar focada em algo, fisicamente ela está bem e prestando atenção em algo de seu interesse. É bem interessante, né, que muitas coisas em comum, né, Patrícia, que eles colocam, mas também algumas coisas, né, algumas pessoas já vêm trazendo algum outro olhar, né, alguma coisa nesse sentido. Principalmente a parte da inquietação, né, da menina. Vocês acho que perceberam o quanto ela se balança um pouco na cadeira, né, onde ela está, e até o lápis vai para dentro da boca. Enfim, ela parece que tem uma demanda ali meio complexa na frente dela. E é bem interessante, né, esse exercício, tanto com um videozinho curto ou só com uma imagem, né, para que a gente possa começar a trabalhar um tema, né, e começar a despertar ali algumas coisas. É muito interessante quando a gente olha para uma imagem, porque fazer uma leitura de uma imagem não é uma coisa simples, né? É uma coisa que demanda uma certa complexidade, né? Como a gente vai conversar hoje aqui, que a gente precisa também ensinar para os nossos estudantes, né? A gente precisa trabalhar essa leitura, né? A gente entende e sabe que a alfabetização aí, né, nos primeiros anos, ela é extremamente importante e é ela que vai gerar inúmeras oportunidades pro aluno durante a sua vida inteira, né? Então, ele saber codificar e decodificar um idioma, uma língua, é extremamente importante para ele se inserir e se concretizar dentro da sociedade. Mas a gente também precisa entender que não basta só ter essa codificação e decodificação do idioma. A gente precisa também pensar no letramento, né? E aí é que entra essa leitura de mundo que a gente vai conversar um pouquinho aqui. A alfabetização a gente precisa garantir, né? Só que nos tempos atuais, o letramento ele se torna então uma peça fundamental aí para a escola, né? Porque é a partir do letramento que o estudante vai desenvolver uma leitura de mundo, né? Não somente do alfabeto, mas de todas as significações, né, que o ser humano cria e recria ao utilizar as linguagens. Ele vai se expressar tentando se entender através de cada signo, através de cada imagem, né? E é extremamente importante, a gente vê isso dentro da sociedade, que uma leitura bem estruturada e bem realizada das imagens, ela vai além de uma comunicação mais eficaz, né? Ela se torna a base de muitos conhecimentos que o estudante vai ter aí a oportunidade de aprender. Então, às vezes a gente fala, mas o estudante ele não entende muito bem as ciências, né, de um modo geral, ou ele não entende muito bem um texto mais complexo, né, uma história mais complexa, por exemplo, ele não consegue falar todos os elementos daquela história. Então, a gente precisa, às vezes, criar uma imagem ou criar uma metáfora, né, criar alguma coisa para que ele possa compreender aquele conteúdo. E muitas vezes isso vai ficando mais claro para ele ao longo dos anos aí escolares, né? E quando a gente fala em leitura de imagens e leitura de mundo, a gente entende que o nosso estudante está inserido, né,
nas redes sociais, está inserido aí, né, no universo onde ele vive, na sociedade onde ele vive, apresenta diversos tipos de textos para ele, né? Então, compreender essas linguagens, ele vai construindo a sua própria personalidade, ele vai se construindo. E uma imagem não é somente eu olho a imagem e eu entendo, né? A gente tem também as cores, por exemplo, né? E aí a gente sabe que tem certas cores que ela trazem uma certa urgência, tem certas cores que acalmam mais. Então a gente sabe que as cores também têm uma certa significação, né? A gente sabe, por exemplo, se tiver algum texto escrito, o tamanho da fonte também traz uma informação. Quando você está lá, né, nas redes sociais e você escreve todas as fontes em caixa alta, você sabe que aquela pessoa está gritando, né? Tá fazendo ali como se tivesse uma voz mais alta, né? Então a gente sabe que o tamanho das letras também influencia, né? A posição em que se encontra um texto, então se tem um texto que está acima, outro texto mais abaixo, a gente sabe que tem um título, um subtítulo, tudo isso também faz parte da leitura de imagens, mesmo que tenha um texto escrito ali. E os símbolos utilizados também. Os símbolos são muito utilizados, né, para interpretação, e essa interpretação precisa sim ser ensinada na escola, né, porque é uma habilidade, é uma competência, né. A gente tem aí, por exemplo, a competência geral da BNCC, número 4, que é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como a Libras, e escrita, corporal, visual, sonora e digital também, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para expressar, né, e partilhar informações, experiências, ideias e sentimento em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então a gente tem diversas personalidades, diversas realidades e a gente precisa entender, né, isso tudo. E também a gente tem a competência aí de linguagens, né, a número 1, que é compreender as linguagens como uma construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão da subjetividade e identidade social e cultural. Então, quando a gente fala em leitura de mundo, a gente está priorizando esse tipo de linguagem, né? A gente está falando desse tipo de linguagem. E aí a gente vai para os textos multimodais, né? O que são textos multimodais? E que hoje acontece muito, né, Patrícia? Hoje a gente vê cada vez mais presente. Nós somos inundados por esses textos, né? Verdade. E o texto, às vezes, ele não é só escrito, né? Ele é escrito e tem uma imagem. Ou, às vezes, ele tem um vídeo, né? Um som. Um som, com certeza. O som também é importante aqui, quando a gente fala desses textos multimodais, né? E é muito importante ofertar, né, essas práticas plurais de leitura. Então, a gente trazer vários tipos de textos, porque a gente tem vários tipos de aprendizes, né? E a gente sabe que tem crianças aí que são mais auditivas, né? Crianças que são mais visuais e crianças também que têm a parte de leitura, né? Que lendo entende melhor. Então a gente precisa também ofertar, né, essas práticas. E a construção do conhecimento social da criança, né? Ele vai se desenvolvendo através desses textos, né? E a leitura, ela não pode ser simplificada somente pela parte escrita. Muitos conhecimentos, eles são deixados de lado, né, quando a nossa prioridade é o texto escrito. Por isso que os textos multimodais, eles precisam ser estimulados, porque a gente tem vários tipos de pessoas, né, diversidades aí, e a gente precisa estar ofertando, a gente precisa estar oferecendo isso em sala de aula. Né? E a partir da leitura do mundo dessa criança em que ela está inserida, ela vai construir não só os conhecimentos dela, mas a sua identidade. Então, por isso que a gente precisa ofertar
né? Cada vez mais o mesmo conteúdo, às vezes de formas diferentes. O mesmo conteúdo, eu estou falando lá, por exemplo, na matemática, né? Eu estou ensinando aí as primeiras adições, por exemplo. Então, de que forma que eu posso ofertar aquilo? É da forma escrita? Sim, eu preciso fazer a forma escrita, né? Mas eu posso trazer, por exemplo, as frutas, e aí eu vou fazendo a adição ou a subtração ali com as frutas ou com os lápis, né? E aí eu vou trazendo isso, porque daí eu tenho a garantia de que eu atendi todos os tipos, né, de aprendizados ali, né? Você quer falar alguma coisa? Você deu um exemplo muito pertinente, principalmente para as crianças de anos iniciais, que é o fato de tentar concretizar, porque eles ainda estão num momento de vida, né, que é difícil mesmo, né? Eles vão começar a entender algumas situações, até, por exemplo, uma ironia, que é uma figura de linguagem mais, assim, abstrata, né, como é o caso da matemática ou da tecnologia, quando eles estiverem maiores. Então, você fazer esse jogo com outras possibilidades, né? Com jogos, você está dando oportunidades, né, dele encontrar gêneros textuais diferentes, né? E aí ele colocar, né, o cérebro dele naquela posição mais crítica, inclusive. Verdade, é isso mesmo. A ideia é exatamente essa, né? De estar oferecendo cada vez mais as oportunidades. Porque quem tem que articular é ele, né? O professor é um construtor, né? Ele é um mediador dessa construção, mas ele não vai entregar tudo pronto, né? E na vida, as coisas também não vão aparecer prontas. Sim. É verdade. E é fundamental que a gente já comece a desenvolver essas habilidades nos anos iniciais. Em tenridade, né? Isso. E quando a gente fala disso, a gente também está falando de competências socioemocionais, porque ele vai precisar ser resiliente, ele vai aprender a lidar com as próprias emoções, né? Porque muitas vezes ele não vai entender de uma forma, e aí ele vai ter que ir buscando outros tipos, outras maneiras de entender aquilo, né? E também motivações para continuar naquele tipo de aprendizagem, né? Porque, por exemplo, um idioma, ele passa por essa situação. Eu encontrei um desafio, mas esse desafio, eu ainda não encontrei a melhor maneira de me aproximar dele, de resolver aquele determinado problema, então eu vou desistir. Sim. E isso que não pode, a gente tem que sempre frisar que é com os erros, né, ou com as tentativas que a gente vai conseguir lá na frente ter um resultado mais positivo. Exatamente. E agora, para a gente entender um pouquinho como que funciona uma leitura de imagem, a gente vai fazer um exercício prático com vocês, né? Vou pedir para colocar na tela aí. Nessa interação de hoje, a gente primeiro, são 2 momentos, né? A gente primeiro vai pedir que vocês olhem a imagem e veja aí o que chama mais atenção de vocês, como que vocês se sentem ao olhar essa imagem, se vocês gostam, o que te atrai ou o que repele você, de que forma que você entende isso nesse primeiro momento, né? Como que você olha essa imagem? O que você sente ao olhar essa imagem, né? Para depois que vocês fizerem, né, essa primeira, olhar essa imagem pela primeira vez, ou às vezes vocês já conhecem a imagem, né? Mas olhando pela primeira vez, o que vocês sentem, como que é para vocês? É uma imagem que é fácil de entender, né? Ou precisa aí parar um pouquinho, olhar cada elemento, são muitos elementos, né? Então, como que é esse primeiro momento para vocês? Depois, a partir dessa primeira análise que vocês estão fazendo, eu vou ler um pouquinho aqui a respeito desta imagem, né? Para daí a gente ir para nossa interação. Vou pedir para deixar na tela a imagem enquanto eu vou falando,
para que vocês possam ter mais tempo para olhar para ela. Esse quadro, ele se chama Guernica e é do Pablo Picasso, né? Ele retrata aí um bombardeio que teve a cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, né, que aconteceu lá em 1936 a 1939. E trata-se de uma das obras mais emblemáticas do Pablo Picasso, né? Foi produzida aí em 1937. Atualmente essa tela, ela está lá no Museu Nacional do Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. E ela carrega uma forte crítica ao fascismo alemão, né? Ela foi criada por uma exposição internacional de Paris, né? Quando Pablo Picasso morava em Paris. E ele já estava trabalhando numa outra obra, né, para expor, mas teve o ataque aí à cidade de Guernica, que afetou muito o Picasso, né? E ele decidiu mudar de ideia. E aí ele surgiu para ele, né, fazer essa exposição, e é uma das obras mais icônicas assim que tem dele, né? A cidade de Guernica, então, ela está localizada ao norte da Espanha, no País Basco, e ela foi bombardeada no dia 26 de abril de 1937, durante um ataque aéreo feito pela Alemanha, né? E cerca de 6.000 habitantes, né? Ela tem cerca de 6.000 habitantes, e estima-se que 1.660 pessoas morreram e 890 ficaram feridas com esse ataque. Ele é um mural muito grande, ele mede 351 centímetros por 782, né? E Picasso, ele demorou muito tempo, né, para realizar essa obra. E aí, em algumas meios de divulgação, né, nos jornais, foram tiradas várias fotos, né, sobre o ataque. E aí ele teve a ideia, né, de retratar o horror da cidade de Guernica quando esta foi bombardeada. E a obra passou então a ter um caráter político, ao mesmo tempo que ele atenta para o poder da destruição da guerra, né? Então ele tem características aí cubistas, né? Ele detona aí, né, todos os horrores da guerra e suas possíveis consequências, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, o desespero das pessoas nessa tela, né? Alguns gritos de horror. No chão tem um soldado morto ao lado de uma mulher com uma perna ferida. Na esquerda do quadro, uma mulher grita e chora a morte do bebê, que é bem aquela imagem, né, do Pietà. Do outro lado, né, uma mulher é exibida em meio às chamas. E podemos ver várias construções e alguns animais também, né, touro e cavalo, que são símbolos da cultura espanhola, né? Ele traz a simbologia da cultura espanhola aí também. Uma outra importante característica está na escolha das cores, né? O Picasso, então, ele produziu uma obra monocromática em tons de cinza, preto e branco. Então, não tem cores além do cinza, preto e branco aí, que faz referência, né, ao caráter documental das fotografias que ele viu, né, para que foram inspiradas aí no painel. Alguns pesquisadores falam que essa monocromia se refere à série de gravuras Desastres da Guerra do pintor Goya, né? Ele ficou muito horrorizado com as imagens, né, que viu, e decidiu retratar aí no seu momento mais frágil, né? E a ideia era mostrar para o mundo essas atrocidades da guerra e suas mais tristes consequências, né? E aí um oficial nazista perguntou para o Picasso, né, se foi ele que fez essa obra. E aí ele respondeu, não, foram vocês, né? E aí a gente trazendo aqui para vocês, né, uma imagem que, claro, tem toda uma conotação aí, né? E ela foi escolhida por ser uma imagem cheia de elementos, né? Uma imagem onde a gente pode, tem que parar um momento, prestar atenção de verdade, né?
Não é uma imagem para trabalhar com os anos iniciais, mas a gente queria fazer um exercício para os professores, né? Então a gente trouxe uma imagem que a gente pudesse mostrar para vocês o primeiro momento, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, contar a história da imagem. E agora eu pergunto para vocês aí no chat, né? Como que vocês se sentem ao ver essa imagem, depois de saber toda essa história, depois de saber o que ela significa? E aí a gente volta daqui a uns 3 minutinhos para conversar sobre isso. Obrigada por todas as contribuições. Vamos ler algumas? É muita tristeza, né? Muito sofrimento, realmente. A Elaine está dizendo aqui que ela está impactada, né? A Maria, a Rosa, né? Chocada. Um pouco do que a guerra pode causar, né? É isso mesmo. A Ivete falando que ama trabalhar com imagens são muito importantes mesmo para a gente trabalhar, ainda mais no dia de hoje, né? A Sandra, infelizmente, uma imagem que retrata nossos dias atuais, né? Porque a gente está falando de guerra, né? A Rosângela, muito interessante conhecer a história da imagem. A Luísa, uma obra fantástica, retratando dor causada pela guerra, impactante. A Célia, eu já conhecia a história do quadro, muita tragédia e dor retratada. A Iraci, uma atualidade, retrata os dias hoje, né, da Ucrânia, que está acontecendo. E é verdade, né? Reflexiva, muita tristeza, né? Sofrimento do povo, né? Massacre causado pela guerra, dor e sofrimento no mundo cinza.
Então é uma imagem, né, que a gente precisa parar para pensar, porque são muitos elementos, são muitas coisas aí que a gente vai olhando. E cada vez que a gente olha, a gente foca num determinado ponto, né? Interessante isso, né? Porque são muitas coisas ali, são muitos mensagens, detalhes. né? Eu acho que cada vez que a gente olhar, algumas lembranças vão ocorrer, né? Verdade. Essa do mundo em cinza, por exemplo, de fato, né? A gente até na literatura costuma usar essa imagem, né? Os dias ficaram escuros, cinzas, nublados, né? É verdade. E é um exercício, assim, que é muito legal, é muito bacana a gente trazer imagens, né, para as nossas aulas e fazer toda essa reflexão, né. O que a gente trouxe foi uma imagem que precisa, sim, né, ser um adulto ou ser um adolescente para compreender os elementos, né, porque a gente não quis trazer uma imagem que fosse mais simples para vocês, professores. A gente queria realmente causar esse impacto, causar todos esses comentários aqui de vocês no chat, para que vocês pudessem sentir o que uma imagem pode trazer para a gente, né? O impacto que uma imagem traz. Às vezes a gente tem textos lindos, né, que descrevem muito bem, o autor ele consegue, né, fazer com que a gente visualize o que está acontecendo, que a gente consegue realmente refletir sobre o que está escrito no texto, mas uma imagem, ela traz elementos, né, para nós totalmente diferentes da parte escrita, né? Então é muito bacana, muito legal de estar trazendo. E como que a gente vai utilizar, né, a leitura imagética nas aulas de inglês? O tempo todo, gente. O tempo todo os materiais didáticos, eles trazem imagens para serem lidas, né? E é extremamente importante a gente associar, principalmente nos anos iniciais, a gente associar as imagens aos seus significados e às suas palavras, né, correspondentes na língua inglesa. Muitas vezes, a gente pode repetir várias vezes, né, por exemplo, brother, e falar que é irmão, brother, falar que é irmão. Mas se a gente traz a imagem lá do livro, onde tem a família, e aí a gente vai mostrando, né, cada familiar, brother, mom, daddy, e vai falando de todos, aquilo fixa mais na cabeça do nosso estudante, né? Então, é extremamente importante a gente trabalhar. E os materiais didáticos, eles trazem isso pra gente, né? Todas as atividades, elas possuem imagens, né? Todas as atividades, a gente vai ter que ler a imagem, depois a gente vai ter que fazer toda a contextualização, fazer o trabalho ali da atividade em si. E alguns exemplos, né, que a gente tem aí, se quiser colocar no próximo slide, a gente tem o dicionário ilustrado, que a gente já falou do dicionário ilustrado aqui, mas é bem bacana, onde tem a imagem e a palavra, né, escrita em inglês. Ou não tem a palavra, só tem a imagem, mas aí a gente vai trabalhando, né, com a oralidade. Os flashcards, por exemplo, a gente vai estar trabalhando também com imagens, né, além de todas as imagens dos materiais didáticos. E é importante frisar que a leitura imagética, ela trabalha muito o lúdico, né? Ela trabalha demais o lúdico, porque a gente pode trazer elementos, né, de uma brincadeira, elementos mais engraçados, né, as HQs, aí as tirinhas. A gente pode trabalhar aí com vários jogos também, né, igual a Patrícia falou aqui pra gente, dos jogos, das brincadeiras, né, sempre o próprio trabalhando. Dicionário, Ale, pode ser a classe propor para a sala, né, montar um dicionário. Sim. E fazer figuras. Com certeza. Vai ficar uma coisa assim que a gente pode gerar até uma mini exposição dos trabalhos, colocar em mural ou no varal. No varal. E o dicionário ilustrado, ele pode virar um memory card, né? Pode virar jogo de memória, pode virar jogo de dominó, ele pode virar várias coisas. Exatamente. Né? Então é bem bacana isso também. Bom, para o desdobramento aí na escola, a gente pede que vocês
peguem uma atividade, que tenha uma imagem bacana e façam aí o seu plano de aula, né, para trabalhar, de que forma que você trabalharia, quais são os seus obstáculos, quais são as possíveis soluções, né, para que a gente trabalhe aí mais imagens, né, com as nossas aulas. E é bem bacana porque inglês proporciona isso, né? A língua inglesa, ela tem se tornado cada dia mais uma disciplina cultural. Uhum. O foco é a comunicação, né? Hoje em dia a gente trabalha com a língua inglesa da maneira da prática comunicativa, né? Isso. E isso traz muito a questão cultural, né? Quando você está dialogando e trazendo os elementos, né, de cada pessoa, a gente fala muito da questão cultural. É exatamente isso. Bom, nos avalie, né? De que forma aí a formação de hoje contribuiu para vocês, coloquem aí no chat pra gente. A gente já vai mostrando as nossas referências. Lembrando que todas as formações ficam gravadas no repositório lá do Centro de Mídias, que vocês podem ter acesso aí ao material que foi utilizado. Eu já vou me despedindo, vou aproveitando aqui, me despedindo, né? A gente vai lendo aí o chat, vai olhando as contribuições de vocês, né? É muito importante também que a gente trabalhe sempre em conjunto, né? Com o professor especialista, com o professor generalista, né? E com os outros professores também. O professor de artes pode ajudar muito a trabalhar com as imagens, né? Fazendo parcerias, né? Dentro da própria escola. Com certeza. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima.